Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Faturando com Desenhos Simples, onde eu compartilho com vocês a minha experiência para fazer uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês. Eu sou Luísa Dibo, da Céu Azul Facilitação, e vou começar a compartilhar aqui a minha tela, porque tenho feito isso, quero o feedback de vocês, se vocês têm achado legal esse formato, para compartilhar o conteúdo do Faturando com Desenhos Simples. Nessa hora, sempre dá aquele probleminha básico, né? Mas aqui estamos, Faturando com Desenhos Simples. Hoje é o segundo episódio, esse quadro é novo por aqui e a ideia é compartilhar com vocês, então, técnicas, aprendizados, como que vocês podem superar os desafios aí para conseguir faturar com desenhos simples. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como desenhar o quê? Pessoas em menos de, atenção, 10 segundos. Sim, vocês vão aprender isso hoje aqui comigo. Então fique até o final para entender como fazer pessoas em menos de 10 segundos. E você não vai aprender só um jeito de fazer isso, você vai aprender 4 jeitos de desenhar pessoas em menos de 10 segundos. E eu vou te mostrar isso tudo hoje, aqui e agora. Mas antes, é importante a gente alinhar algumas coisas, ok? Antes de eu mostrar pra vocês efetivamente o que é, por que isso é importante, saber desenhar pessoas em menos de 10 segundos e como isso vai te ajudar a ter uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês, é importante a gente entender o que não é desenhar pessoas em menos de 10 segundos. E pra isso, eu fiz umas pesquisas aqui em alguns sites e aí queria compartilhar isso com vocês. Tá compartilhando minha tela? Tá compartilhando minha tela. Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre... os sites, eles estão em inglês, eu vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Mas aqui, basicamente, a pergunta é quanto tempo, em média, né, demora pra desenhar o olho de uma pessoa num portrait, tipo num porta-retrato, né? Não é um porta-retrato, numa imagem de ilustração, tá? E aí aqui tem algumas respostas, por exemplo, só para desenhar este olho que vocês estão vendo aqui na tela, que tem muitos detalhes e que tá super bem feito, a pessoa demorou mais ou menos uns 40 minutos. Então isso é só para fazer um olho. Aqui tem outros, né? Mais um que é 60 minutos, 50 a 60 minutos, isso só para fazer olhos. Esse aqui já demorou mais 15 minutos, né? 20 a 22 minutos, enfim. Então, tem nesse mesmo site, uma outra pergunta que é quanto tempo é necessário para completar, né, fazer o rosto completo de um humano, né, como um sketcher, uma pessoa que faz isso de maneira profissional, tá, um artista profissional. E aí aqui tem alguns exemplos. Esse aqui, o cara fala que ele demorou 20 minutos mais ou menos para fazer cada um desses retratos de pessoas, né, em formato de ilustração. Aí tem toda uma técnica também artística aqui de aquarela, né, de pintura e tudo mais. Então esses aqui estão, ele falou que demorou mais ou menos uns 40 minutos, uns 20 minutos, 20 minutos. Esse outro aqui, por exemplo, demorou de 6 a 7 horas para fazer esse rosto. Estou mostrando os exemplos de vocês do que não é desenhar uma pessoa de uma maneira rápida e simples, em desenhos simples, tá? Para que vocês não quebrem a cara aqui nesse vídeo. Essa pessoa, por exemplo, desenhou esse rosto aqui, né, em 6 a 7 horas. Esse aqui, que é um desenho mais simples, eu achei interessante de trazer, que ele fala de 15 a 20 minutos, né? Também já é um pouco mais rápido. Essa aqui, 8 horas. Então, enfim, isso aqui eu tô mostrando pra vocês só pra que vocês entendam que não é isso que eu tô falando, tá? Eu não estou falando em fazer renda extra e não estou dizendo que isso é desenho simples. Isso é a ilustração artística, demora, e não é assim que eu aprendi a ganhar dinheiro, não é assim que eu quero ensinar vocês e contar pra vocês sobre minha experiência em desenhos
simples, porque isso é bem mais complexo e demora muito mais tempo. Quando a gente fala em desenho simples, a gente está falando aqui em trabalhos que, por exemplo, tu escuta uma palestra e faz desenhos simples a partir do que tu ouviu, junto com a informação, junto com o texto. Então, tu cria um painel visual a respeito do que foi explicado, por exemplo, em uma palestra de 1 hora. E a ideia é que tu não demore muito mais do que 2, 3 horas para fazer isso. Então, tu consegue entregar muito mais rápido. Por isso, é importante tu aprender a desenhar pessoas em 10 segundos para que tu possa conseguir fazer trabalhos mais rápidos e aí poder fazer mais trabalhos, terminar antes, terminar de uma maneira eficiente, né? Então, dito isso, alinhadas essas expectativas, né, junto com vocês, a gente pode seguir, né? Então, o que seria efetivamente desenhar de um jeito, o que é desenhar pessoas de um jeito rápido, né? O que isso quer dizer? Basicamente, o que eu vou ensinar vocês aqui, e o que eu faço, e o que eu aprendi, e o que eu sugiro que vocês também façam, é utilizar os elementos básicos de formas. E aí eu não estou falando nada muito diferente de círculos, quadrados, retângulos, linhas, ondas ou linhas retas em várias direções, né? Então, isso é o básico, né, para que tu consiga fazer uma pessoa em menos de 10 segundos, tá? Então, com isso, né, entendendo a importância dos elementos básicos para tu desenhar uma pessoa, em que tu não precisa colocar muitos detalhes, em que tu não precisa utilizar, né, de formas muito complexas e de técnicas muito complexas de desenho, de arte, de ilustração, a ideia aqui é que vocês consigam otimizar esse trabalho, tá? Então, é desse jeito que a gente consegue fazer pessoas em até 10 segundos e, a partir disso, ganhar mais dinheiro. Quais são os tipos que existem, né? Então, eu falei pra vocês que eu vou ensinar vocês 4 jeitos, né, de desenhar pessoas em menos de 10 segundos. Os 4 jeitos mais famosos aí de aprender a desenhar pessoas em menos de 10 segundos é o estrela, o sino, o carta e o feijão. São os 4 mais básicos e que se tu começar daqui, tu já vai ter um ganho muito grande em agilidade e em performance na hora de desenhar as pessoas, e isso fica assim bonito e isso fica assim vendável. Os clientes, eles gostam, eles dão sempre feedback positivos pra gente em relação a isso. E eles sempre elogiam o nosso trabalho, né? Gostam do jeito que a gente desenha. A gente nunca teve nenhuma crítica em relação a isso, tá? Mas eu vou aprofundar aqui com vocês como que faz exatamente esses 4 desenhos, o passo a passo de como que faz cada um desses 4 jeitos de desenhar pessoas, tá? Mas assim, como eu tô tentando explicar pra vocês, por que saber desenhar pessoas em menos de 10 segundos vale a pena, né? Por que você deveria investir tempo nisso, ou entender sobre esse assunto, ou saber como desenhar essas pessoas desse jeito? Por que vale a pena pra você entender efetivamente como desenhar pessoas muito rápido? Basicamente, se você não consegue desenhar pessoas mais rápido, você vai demorar mais tempo para fazer um trabalho. Então, aqui, o principal ganho, né, para tu conseguir entender como desenhar pessoas muito rápido, em menos de 10 segundos, é tu otimizar o teu tempo e poder desenhar mais rápido. A partir do momento que tu consegue otimizar o teu tempo e desenhar mais rápido, tu vai conseguir fazer mais trabalhos. Ao fazer mais trabalhos, o que acontece? Você ganha mais dinheiro. Então, esse é o ciclo, né, da felicidade e da abundância e da prosperidade quando tu começa a conseguir desenhar especificamente pessoas, tudo, mas assim, pessoas, né, que é o tema de hoje, mais rápido. Então, otimizar o teu tempo, conseguir fazer mais trabalhos, entregar mais trabalhos, por exemplo, em um dia, entregar mais trabalhos em uma semana. Tu também não vai colocar o teu tempo, né, colocar o teu esforço, colocar a tua energia em algo que o cliente não necessariamente valoriza. E aí eu tô falando isso pela minha experiência própria. A gente já
Vocês já devem ter visto alguns dos meus trabalhos, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, para que fique claro como realmente não é necessário desenhar as pessoas com muitos detalhes e que te tome muito tempo. Porque aí você não vai conseguir desenhar tanto, vai demorar mais tempo, e aí não vai conseguir fazer tantos trabalhos, por exemplo, por dia, ou por semana, ou por mês. Então é importante essa questão do tempo na hora de fazer desenhos simples, na hora de trabalhar com facilitação visual. Isso é o que eu chamo de facilitação visual. É ouvir uma palestra, ouvir um evento, assistir a um vídeo, assistir a um conteúdo em audiovisual ou só em áudio, né, tipo um podcast, ler um texto, né, e transformar isso em um jeito mais visual de compreender essas informações. E aí, o que é importante de vocês entenderem? Desenhos simples, tá? São sobre representação visual ou sobre comunicação. E não é sobre arte ou sobre um traço elaborado. Isso é bem importante de vocês entenderem. Existe uma diferença grande aqui entre ilustração, arte e os desenhos simples e a facilitação visual. A gente está aqui a serviço do conteúdo, a gente está aqui para comunicar. Não é para a gente fazer um super acabamento, não é para o desenho ser mega elaborado e demorar muito tempo. Aqui a gente está falando de agilidade, de otimização, de colocar a nossa energia, né, no que é mais importante para o cliente final, que é o conteúdo, é a compreensão do conteúdo, é essa representação visual da informação de um jeito que fique mais didático, mais agradável visualmente, em que as pessoas que estão do outro lado da tela ou do outro lado da palestra, né, consigam entender de maneira mais fácil o que está sendo falado. Então é um reforço de comunicação que a gente está trabalhando aqui e não uma questão artística que é para a pessoa olhar e pensar. Claro que a pessoa vai olhar e vai pensar, nossa, que bonito, mas não é para ela só se interessar pelos desenhos, é para ela se interessar pelos desenhos simples que comunicam algo que é importante, tá? Então essa mensagem tem que ficar bem clara para vocês aqui. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando que o conteúdo está na frente da forma. É mais importante vocês entenderem um conteúdo e saberem o que está sendo falado e aí como representar isso visualmente através das formas, através dos desenhos simples, do que tu gastar muito tempo desenhando uma pessoa, desenhando 40 minutos o olho de uma pessoa. Não vale a pena tu investir tua energia nisso, né? Porque tu vai demorar muito tempo e não é para isso que o cliente vai estar te contratando, não é para isso que os clientes que contratam a facilitação visual, que contratam os desenhos simples, não é isso que eles querem. O que eles desejam é que vocês estejam atentos ao conteúdo e possam passar essa informação de conteúdo de um jeito simples, de um jeito ágil, de um jeito que as pessoas compreendam de uma forma simplificada. É para isso que você vai estar sendo pago, ok? Então eu trouxe aqui um exemplo de um dos mais clássicos que tem, né? Que é justamente para mostrar para vocês a diferença entre um desenho mais elaborado e um desenho simples, né? Aqui na esquerda a gente tem um desenho super elaborado com uma fonte, né? Uma tipografia super elaborada também, em que passa uma mensagem de uma maneira que demora mais para entender o que está sendo falado aqui. E aí, no lado direito, a gente tem a simplificação dessa mesma ideia. Então, a gente está falando aqui de ladies and gentlemen, né? Ladies e cavalheiros e ladies, enfim. Então, acaba que o desenho simples, ele chama muito mais atenção. A gente consegue compreender as formas de uma maneira muito mais rápida. Quanto mais detalhes tu coloca num desenho, ainda mais se a pessoa está distante desse desenho ou se ela está vendo esse desenho numa tela pequena, ela não vai conseguir entender o que está sendo falado, o que está sendo comunicado, o que está sendo representado visualmente, né? O que está sendo desenhado ali. Porque muitos detalhes, quando tu tá longe ou quando é pequeno o espaço visual que tu tem para
conseguir fazer a análise visual desse desenho, vai fazer com que a pessoa não entenda o que está sendo desenhado ali. E aí, ao invés de facilitar, tu vai complicar a compreensão dela. Por que você faria isso? Não tem por que você fazer isso. Tu perde, porque tu gasta um puta tempo fazendo um desenho complexo. A pessoa que tá assistindo não vai, que depois vai ver esse desenho, não vai entender o que tá sendo desenhado, vai ficar confuso. E a pessoa que tá te pagando, né, pra, tipo, ou que ela passou o conteúdo, ou a pessoa que te pagou para você simplificar, também não vai ficar feliz, porque no final das contas o objetivo dela não foi atingido, que é conseguir pegar aquele conteúdo que está sendo falado em texto, ou em vídeo, ou numa palestra, e simplificar em uma outra forma, com um reforço de comunicação mais simples. Então, todo mundo perde nessa história de realmente demorar e colocar muitos detalhes em um desenho. Então, fiquem muito atentos a não criar coisas mega elaboradas que não vão agregar valor no seu desenho simples, no seu painel de facilitação visual, no seu resumo visual, tá? Ainda tem aqui um outro exemplo que é super clássico, né, também, de banheiro, que acabou virando um símbolo, né, mesmo, de ícone, que todo mundo sabe o que significa. Então, quando tu olha isso aqui, tu já sabe que é coisa de banheiro. Então, a linguagem do desenho simples, da facilitação visual, também é muito sobre estereótipos. Aí você pode me questionar, mas Luísa, eu quero ser mais criativa do que isso. Tudo bem, a ideia é sim que a gente sempre esteja buscando mais criatividade e faça as coisas de um jeito que chame mais atenção. No final das contas, a gente quer comunicar. Se a gente está fazendo desenhos que são muito lugar comum e muito estereotipados e que de repente não vão chamar tanta atenção, isso também não é bom. É claro que a gente tem que buscar ser mais criativo em cada trabalho que a gente faça, mas a nossa criatividade, nosso ímpeto ali de artista, de criatividade, de imaginação, enfim, tem que estar conectada com o cliente final. Então não adianta eu desenhar uma coisa que é muito bonita, pode continuar sendo simples, mas que as pessoas que estão lá presentes, né, que vão ter acesso ao meu painel de facilitação visual, aos meus desenhos simples, não entendam. Então é sempre importante você entender quem é o seu cliente, quem é o seu público final, para poder desenhar de acordo com essas pessoas. Você não é artista, você é uma pessoa que está entregando valor para alguém, no sentido de você está sendo pago para cumprir um briefing, para cumprir uma entrega. Então isso precisa estar muito bem alinhada para que tu possa ter sucesso nesse momento. O artista não necessariamente, é claro que ele agrega valor, né? Mas ele não recebe um briefing especificamente. Ele vai lá, cria os quadros dele. Tem alguns artistas que trabalham por encomenda, eu sei, tá? Mas não é isso que eu estou falando, não é o caso aqui. Tô falando de artes sem briefing, de uma expressão única que a pessoa está criando e que depois alguém vai lá e se interessa e resolve comprar aquilo, mas não foi encomendado, né? Então, essa é a diferença, tá? Então, o que acontece? O desenho simples, né? Ele chama mais atenção. Justamente por ele ser simples, a gente consegue entender e fazer uma leitura visual dele muito rápida. Ele aproxima as pessoas, isso é uma coisa que acontece bastante com a gente quando a gente desenha, né, painéis de facilitação visual. São muitos os comentários de, nossa, como vocês representaram isso de uma maneira incrível, de uma maneira simples, faz todo sentido, né? As pessoas, elas se encantam com os desenhos, então esse é o terceiro ponto, né, o encantamento, né? Os desenhos simples, eles encantam, aproximam, chamam a atenção, mais atenção. Então, eles encantam bastante, né? Eu acho também que acaba, como a gente tá desenhando de uma maneira simplificada, e que muitas vezes a pessoa olha e pensa, nossa, eu até poderia desenhar assim, isso aproxima mais e cria essa conexão também. Que é isso que a gente quer. A gente não quer que as pessoas vejam um desenho, um painel de facilitação visual e achem assim tão absurdamente incrível e que se afastem daquilo. Não, elas têm que se conectar com aquele conteúdo, aquilo tem que chamar a atenção delas, aquilo tem que conectar com a criança interior dela, sabe? Tem várias coisas que acabam acontecendo emocionalmente com o desenho, quando a gente desenha de uma maneira simples,
que chama muito atenção, as pessoas se interessam, elas querem olhar, elas querem ver, elas querem entender, elas criam uma nova conexão com aquele conteúdo, com aquela informação, elas começam a gerar novas ideias a partir do que elas ouviram, porque elas ouviram uma coisa e depois elas viram aquilo desenhado, e aí elas têm novas ideias, e aí elas começam a elaborar e se conectar de uma maneira emocional com a informação, e aí a partir disso ela pode, né, conseguir elaborar de outro jeito internamente isso, e isso faz com que o conteúdo, com que a informação fique mais memorizável por ela, né? Porque ela se conecta de outra forma, além dela ter ouvido, além dela ter lido, ela também consegue ter uma conexão visual. Então isso faz com que o reforço de comunicação fique muito forte. Isso tem muito poder, isso é muito valioso, ainda mais hoje em dia, em que a gente está numa época que todos somos bombardeados, né, de muita informação o tempo inteiro. Então, se a pessoa quer que o público-alvo dela entenda efetivamente o que ela está comunicando, ter o reforço do desenho simples é super importante. Você pode ajudar as pessoas com isso. Então, aqui eu anotei, menos é mais, porque quanto menos coisas, menos informações, menos elaborado, menos detalhes, mais as pessoas entendem mais rápido, se conectam mais, se encantam, se aproximam, tem um outro nível de conexão que acaba sendo gerado com os desenhos que são simples, tá? E aí, agora também falando especificamente, né, dos desenhos de pessoas aqui, o que eu queria trazer para vocês é um exemplo que eu peguei aqui no FreePic. Então, tu coloca lá people e o que sai, né? Saem desenhos que são simples ainda, mas são um pouco mais elaborados no sentido de... Aqui vocês estão vendo que tem muitos detalhes, do tipo, dá para saber que esse aqui é um homem, que eles são jovens, que tem a cor de pele diferente, eles são todos magros, enfim, tem várias características que são passadas, que muitas vezes, quando a gente está falando de desenho, de forma, né, o nosso cérebro ele é muito rápido na hora de fazer uma leitura visual, né, de entender as representações visuais, muito mais rápido do que a nossa consciência, do que o nosso pensamento a respeito daquilo. Então, várias vezes quando tu desenha, tu tem que ter muito cuidado na hora de desenhar, porque tu pode passar a mensagem errada sem querer. Então, o que a gente vê nesse desenho aqui, que ele tá simples, não tá tão elaborado, mas ele tá com muitos detalhes. A gente vê que são pessoas jovens, a gente vê que são pessoas magras, a gente vê que são pessoas que tem 3 mulheres e 2 homens, que eles estão sorrindo, que eles estão felizes, enfim. E aí é isso que vocês querem passar ou não? Então, novamente, menos é mais. Se você não precisa comunicar de uma maneira visual que você está desenhando uma pessoa que é um homem ou uma mulher, ou com um gênero X, ou que é da raça Y, ou que tem as características tais que são importantes, por que tu vai desenhar? Por que tu vai gastar o teu tempo fazendo traços a mais em um desenho em que, se tu colocar esses traços, tu vai comunicar uma coisa que não é o que tu quer? Tu vai comunicar que a pessoa tá feliz e não necessariamente tu precisa que ela esteja feliz. Tu vai comunicar que ela tem um olho grande, não necessariamente tu quer que ela tenha um olho grande. Tu vai colocar uma roupa nela e aí tu vai passar toda uma mensagem a respeito de como que ela se veste e o que ela gosta de estilo. Então... moda, por exemplo, é um assunto à parte, também tem muito a ver com expressão, com como que você quer que as pessoas te vejam. Então, apesar de tu achar que, eu vou só colocar uma blusinha qualquer, essa blusinha qualquer vai passar uma mensagem, mesmo que tu não queira. Então, tudo isso é muito importante de vocês questionarem. Vou botar sapato. Pra que tu vai botar sapato no teu desenho, gente? Pra quê? Sabe, tu vai demorar pra fazer um sapato, ainda por cima, talvez não saia tão bom, e aí as pessoas vão olhar e tipo, o que aquilo vai agregar de valor? Tu podia estar já desenhando uma outra coisa, ao invés de estar desenhando sapato, sabe? Então, assim,
prestem muita atenção nessa situação de poder desenhar as pessoas em menos de 10 segundos, porque isso é muito libertador. Pode até soar meio assim, mas eu tô meio crise de impostora, assim, de impostora. Tipo, mas peraí, eu vou desenhar de um jeito muito simples e isso tá errado. Mas por que estaria errado? Tu tá a serviço, a forma tá a serviço do conteúdo e não o contrário. Então, se te pedirem, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se te pedirem para desenhar de uma maneira elaborada, tudo bem. Mas não é necessário para ganhar dinheiro com desenhos simples tu fazer uma pessoa com todos os detalhes possíveis, e cabelo, e boca, e dente, e aparelho, e... Gente, olha só como é um ser humano, tem orelha, tem sobrancelha, tem olho, tem um monte de coisa, um monte de recursos, né, visuais que acabam acontecendo quando tu vai desenhar uma pessoa, que se tu não precisa desenhar, não tem por que desenhar. Então, essa é a mensagem principal a respeito de imagens como essa. São bonitas, são fofinhas, chamam a atenção? Sim, mas qual é a mensagem que eu tô passando por trás? Será que eu tô conectando com o meu público-alvo? Será que é isso que o meu público-alvo quer ver? Então, fica o questionamento. Eu trouxe aqui um exemplo de uma das alunas que fez o Expert Visual com a gente, na turma 1, a Janine. Depois, se vocês quiserem seguir ela no Instagram, é Janine Machado, um D mudo no final. E aí, aqui, eu achei interessante, porque dá pra ver bem certinho, assim, no início, por exemplo, quando ela começou a trabalhar, antes do curso, né? Antes dela fazer o Expert Visual, ela tinha feito aqui um painel, né? Representações visuais na educação. E aí, reparem aqui que tanto essa pessoa quanto essa pessoa, essas pessoas, o que mais? Essa aqui também. Todos esses têm muitos detalhes. Então, ela coloca cabelo, ela coloca roupa, ela coloca expressões na cara, né? Então, no rosto, ela coloca os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, bolso na calça jeans, camisa listrada. Tem uma pessoa que tem cabelo verde, tem uma pessoa que tem cabelo loiro, tem outra pessoa que tem cabelo castanho, são magros, usa saia, outra tá de laranja, outra tá de azul. Olha quanta informação ela tá passando aqui. Será que é isso que as pessoas querem ver quando elas pensam em educação? Será que é isso que a gente precisa estar desenhando na hora de mostrar que a gente quer representar visualmente a educação? E aí, tem esses outros exemplos aqui que ela começou, que foram feitos depois que ela já fez o curso do Expert Visual, em que ela efetivamente consegue fazer desenhos muito mais rápidos. Então, aqui ela desenhou pessoas de um jeito muito simples, e que ela demorou menos de 10 segundos para fazer, e que a gente entende que são pessoas, e que passa a mensagem. Então, aqui também, nesse caso, ela utilizou uma técnica que é bastante usada também para desenhar pessoas também de um jeito simples, mas para representar uma pessoa específica. É o que a gente chama de avatar, tá? É quando tu quer desenhar uma pessoa e que as pessoas que seja possível de identificar que é ela, tá? Mas tu também não precisa gastar 50 horas para fazer isso aqui, tá, gente? Tu pode fazer de um jeito muito simples. Então, aqui ela fez no centro a personagem, né, a pessoa que estava fazendo a palestra, no caso é um TED, é um vídeo, e aí em outros ela fez de novo essa pessoa, mas ainda desenhada de um jeito mais fácil, e pessoas sem expressão, só para representar que são seres humanos, né? Então, tem aqui outros seres humanos que aí tu consegue entender que quando é a Natália Arcuri que ela tá desenhando, ela tem esse cabelo e tudo mais. E quando são outras pessoas quaisquer, ela já coloca sem tantos detalhes, e aí ela consegue muito mais agilidade no desenho dela para conseguir fazer esses desenhos simples e de ter uma renda extra e ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Então, aqui é só para mostrar um outro exemplo de como fazer isso, né? E como fica até mais interessante, chama mais atenção e cria uma conexão e fica mais claro da gente entender o que está sendo passado do que se tu começar a colocar muitos detalhes e muitas informações. Novamente, aqui a gente está falando de um post no Instagram. Então, as pessoas veem isso no celular. Se tu começa a colocar muitos detalhes, de muita informação, de muita coisa, não tem leitura, não dá para entender o que está sendo desenhado ali. Então, tu perde, ao invés de ganhar, tu coloca mais detalhes, perde mais tempo e as pessoas não entendem o que está sendo desenhado. Então, elas desengajam e não se conectam com o teu conteúdo.
com os teus desenhos. Simples. Então, ok, mas aí vocês podem pensar, mas meu Deus, o que vai acontecer se o cliente pedir, como é que vai ser, né? Bom, tem algumas coisas que tu vai fazer caso o teu cliente peça especificamente, tá? A primeira coisa que é importante de vocês entenderem é que vocês vão estar sempre mostrando o portfólio de vocês, tá? Então, como é que um cliente chega, né, para vocês? Tem algumas formas, né? Mas geralmente ele já viu teu perfil no Instagram, no LinkedIn, teu site e viu como é que tu desenha. Então ele já chega mais alinhado, né? Com o que ele pode esperar em termos de estética, tá? Então, nenhum cliente, né, vai chegar para mim e pedir um desenho realista em aquarela, porque eu nunca fiz isso. Então, não tá em nenhum site, não tô comunicando isso de nenhuma forma, em nenhum lugar, tá? Então, vamos supor que vocês saibam fazer desenhos elaborados e desenhos que são realistas e que demoram mais tempo. Se tu começar a comunicar isso, talvez as pessoas passem a pedir isso para você. Então, entenda o que você está comunicando no seu portfólio. A ideia é tu tá ali mostrando como é o teu traço, né? Mas, caso, tá? Isso mostra o teu portfólio. Caso o cliente venha e peça, olha, eu vi esse trabalho numa outra pessoa, tá? E quero que tu faça, porque alguém te indicou, disse que tu é boa, que tu é bom, que é amigo do meu parceiro, nananã. Então eu queria saber, Luísa, se tu faz esse desenho aqui, esse estilo de desenho aqui. E aí o que tu vai fazer é, de novo, né? Alinhar as expectativas com o cliente, tá? Expectativas. Desde o início, é importante que o cliente saiba também das tuas limitações, né? O que tu faz, o que tu entrega, quais são as tuas capacidades. Não dá pra tu vender coelho por lebre, né? Coelho por lebre, que se fala, enfim, não dá pra tu enganar o coitado do cliente. Então, seja sincero sempre, sempre a verdade é o que mais vende e é a coisa mais poderosa que está ao lado de todos nós. Então, se a pessoa te pede uma coisa muito elaborada e tu acha que não vai conseguir entregar, não tem problema, tu vai chegar e vai dizer, muito legal esse traço, esse pedido e tudo mais. Esse aqui é o meu portfólio, eu geralmente faço o traço de uma maneira mais simplificada, os clientes gostam bastante, o público final se conecta, e aí tu começa a usar esses argumentos. E aí tu fala, depende de onde você vai desenhar, de quanto tempo você quer que o trabalho seja entregue, se eu fizer um traço menos elaborado, mais simples, eu consigo entregar mais rápido, se você for trabalhar isso de uma forma visual, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, ou até mesmo num computador, né, projetando tela e tudo mais, os desenhos simples, eles tendem a conectar mais com o público final, porque tem menos detalhes, isso faz com que as pessoas compreendam de uma maneira mais rápida o que está sendo passado, aí tu fala que menos é mais, que tu trabalha num estilo mais minimalista, de desenho simples, e aí tu vende teu peixe aqui também, não é pra tu, tipo assim, não faço isso, beijo, tchau. Também não é isso, né, gente? Tô só falando que tu pode defender, tem que falar a verdade e vai defender aí o desenho simples e vai, né, oferecer isso tudo. E aí a outra coisa é realmente aprovar um briefing com o cliente, tá? Porque atender o cliente também, briefing, é uma questão à parte, que precisamos conversar sobre atender o cliente, porque eu diria que é uma das partes mais difíceis de fazer um projeto de facilitação visual, de desenho simples, de qualquer coisa na vida. Então, é importante vocês saberem como atender o seu cliente para que ele fique satisfeito, para que ele fique feliz, para que ele volte, para que ele te indique. Então, se você tem dúvida de como atender o cliente, comenta aqui também. Isso pode ser tema de um próximo Faturando com Desenho Simples. Mas basicamente o briefing é uma etapa super importante quando vocês aprovam uma proposta. Depois que vocês aprovaram o orçamento, aprovaram a proposta, qual é o escopo do projeto, quanto que a pessoa vai te pagar,
tu vai alinhar visualmente o que vai ser entregue, porque pode ser que a pessoa fale uma coisa e queira outra, né? Tem uns clientes que são maravilhosos, então tu fala que vai entregar um painel assim, assim, assado, e daí na hora de entregar tá diferente do que é da expectativa dele. Então, essa questão do briefing é super importante também. Vou mostrar aqui alguns exemplos de como que isso pode ser feito, tá? Aí aqui justamente para mostrar 2 exemplos de trabalhos que eu fiz, em que o cliente, ele pediu um trabalho um pouco diferente do que eu geralmente faço, que é isso de desenhar pessoas um pouco mais elaborada, não é super elaborado, e aí foi o que eu fiz, que eu acabei de falar pra vocês. Eu falei, ó, eu desenho assim, essas são as possibilidades que eu tenho pra te oferecer, tudo mais, nananã. E aí a gente foi caminhando juntos e chegando a um resultado visual que atendia tanto as minhas limitações como profissional, quanto ao cliente em termos de expectativa do que ele queria comunicar e do que ele queria nesse trabalho. Então esse aqui foi um trabalho que eu fiz pra Globo, né, deixa eu ver aqui... Vou mostrar aqui. Essa é uma apresentação real, né, que eu fiz para eles, que a gente ia se comunicando por aqui para mostrar todo o passo a passo do projeto, como que as coisas iam sendo elaboradas. E é importante frisar que esse trabalho foi feito todo com papel. Eu não tinha iPad ainda para desenhar nessa época, então eu fiz várias técnicas de papel mesmo para poder fazer essa entrega. Vai ter também conteúdo aqui sobre como conseguir desenhar no papel e transformar isso em algo digital e poder vender e trabalhar de qualquer lugar do mundo, online, tendo muito mais liberdade geográfica, né, e podendo rentabilizar muito mais. Então, se você tem interesse nesse tema, também já deixe comentários, porque é super importante vocês saberem isso vai potencializar o trabalho de vocês. E aqui já tenho alguma experiência de várias coisas que eu já fiz na época que eu ainda não tinha iPad, não nasci com iPad na minha mão, né, gente? Então... aqui eu ia desenhando tudo e mostrando pra ela tudo que a gente ia fazendo. Aqui é a parte importante para vocês prestarem atenção. Referências enviadas e discutidas. Isso foram as possibilidades de ideias que eu mandei pra ela, para que eles pudessem me dizer o que eles queriam, sabe? E aí, nessa hora, eu selecionei trabalhos de outras pessoas, porque eu não fazia trabalhos muito elaborados de desenho de ser humano, né? E aí trouxe aqui algumas coisas que eu sabia que eu conseguiria fazer. Falei, ó, tem esse cardápio de possibilidades aqui, qual que tu gosta mais? Aí ela selecionou um, aí depois eu ainda escrevo. Por que ela selecionou um? Porque isso tudo foi conversado, não foi na minha cabeça, né, gente? Então, deixar isso registrado te ajuda também a ter certeza que vocês estão caminhando visualmente para um lugar alinhado, né? Que tá todo mundo entendendo o que tá sendo falado. Então, aqui eu já deixei tudo certinho descrito, né, e tudo mais. Aí eu fui aqui desenhando, né, e fazendo as personas, nesse caso. Depois tem um outro vídeo que eu conto em detalhes desse trabalho do próximo que eu vou mostrar, que se vocês quiserem ver, tá por aqui. Eu vou botar em algum lugar aqui para que vocês saibam onde encontrar. E aí aqui, essa estudante, por exemplo, era uma imagem que eles usaram lá na pesquisa deles, e eles queriam que a pessoa fosse parecida com essa foto. Então eles tinham uma foto e eles falaram, eu quero que tenha mais ou menos essa carinha aqui dessa pessoa. Aí aqui também era uma família, então eu quero que tenha mais ou menos essa carinha, essas características e tudo mais. Aí eu ia desenhando, aqui eu fui mostrando muito do passo a passo, e eu mandei isso aqui para a cliente, tá, gente? Isso aqui, tudo assim, foto da minha parede e tudo mais. Então, mostrando a vida real mesmo. Eu gosto bastante de seguir essa linguagem e essa pegada com os meus clientes, porque eu acho que aproxima, eu acho que mostra como funciona o processo. Desse jeito, eles entendem que não é um passe de mágicas que as coisas se transformam. Então, eu gosto bastante de contar para o cliente e educar o cliente para ele entender como que as coisas funcionam, para não solicitarem pedidos absurdos, apesar de que volta e meia surgem, não é mesmo? Outro trabalho que a gente fez foi a facilitação visual da mentoria do Caio Carneiro. E aí um pedido que eles fizeram foi de criar um avatar do Caio, né? Avatar é isso, é tipo um desenho que as pessoas olham e sabem quem que tá sendo falado ali, né? Que foi o que a Janine fez com a Natália Arcuri, por exemplo, no exemplo que eu dei agora há pouco. Então, aqui são só uns estudos, assim, que eu tinha feito. Eles me mostraram, ó, eu quero que vocês desenhem. Isso é importante, tá, gente? Ó, tá bom, quer que eu desenhe esse fulano aqui? Qual é a foto que eu tenho que me basear, né?
Tu pode, porque as pessoas elas estão em poses diferentes, em formatos diferentes, em várias fases diferentes da vida. Então o cliente precisa te passar, eu quero que você desenhe essa foto aqui, dessa pessoa aqui. Então, né, fique claro como que funciona essa questão. Então, aqui é um exemplo, né? Aqui eu tinha feito alguns estudos, e aí eu fui aprovando, né, com o cliente, o que ele gostava, com mais detalhes, menos detalhes, tudo mais. E olha que interessante. Tem aqui alguns que estão com mais detalhes, e o que ele acabou aprovando foi esse que tá no azul, no fundo azul, que é o mais simples possível, que é o que tem menos detalhes. Então, só para provar o meu ponto que desenhos simples são os que conectam e vendem mais, ok? Se vocês quiserem saber tudo sobre esse processo, tanto do trabalho que eu fiz para a Globo, quanto esse trabalho da mentoria do Caio Carneiro, eu explico neste vídeo aqui, tá? Então é só vocês procurarem por Impossível Desenhar o Avatar de uma Pessoa, veja o passo a passo, digital e analógico, na cara de vocês, mostrando tudo. É isso. Quero mostrar um outro também, deixa eu ver uma coisa aqui, que é o da duas rodas. Quem fez foi a Mari Ferreira, que trabalha com a gente aqui também direto, né? Ah, não tá aqui, tá na... Um minuto, são muitos aplicativos, gente. Isso aqui é um outro trabalho. Não. Aqui. Aqui. Carregando. Então, esse é um trabalho que a gente fez, né, pela Céu Azul Facilitação, que é a minha empresa, e do Lucas Portela. E quem desenhou este painel foi a Mari Ferreira, que também é expert visual, a cobaia das cobaias do expert visual. Então, aqui, isso é uma técnica que é bastante utilizada por vários profissionais de desenho simples, de facilitação visual, que é desenhar o palestrante. Então, aqui a gente fez um desenhozinho do palestrante, então eram vários palestrantes, e quero mostrar um outro, deixa eu ver se esse aqui é outro. E aí, enfim, esse aqui, aqui, a outra palestrante, carregando. Nesse caso, em alguns eventos, as pessoas elas já têm as fotinhos dos palestrantes, né? Então, é clássico isso, né? Em evento, tu tem ali, vai ter 5 palestras online que vão acontecer com essas 5 pessoas aqui, e aí tem a fotinho de todo mundo. Tu pega essa foto e transforma ela num desenho simples, e aí coloca na tua facilitação visual para que as pessoas entendam quem é essa pessoa e tudo mais. É legal também o feedback que a gente recebeu aqui de um cliente, que foi agora no ano passado, né? Eles estavam falando que eles contrataram, né, um pessoal de facilitação visual, né, para fazer os resumos de uns workshops deles. E eles utilizaram exatamente essa frase. O pessoal sabia desenhar muito bem a foto do palestrante ou a cara do palestrante, mas a parte do conteúdo ficava muito a desejar. Então, por isso que a gente quer trabalhar com vocês. Porque vocês estão focados no conteúdo e não em como desenhar perfeitamente o palestrante. Porque, assim, novamente, tá? É bonitinho aqui a gente desenhar a palestrante e tudo mais. Mas o que importa é o que ela tá falando e não a cara da pessoa, entendeu? Essa técnica de desenhar o palestrante serve para alguns casos, não muitos, entendeu? Sinceramente, eu nem sou tão fã, assim, dessa técnica, e vários clientes não pedem mesmo isso, assim, sabe? Porque não agrega tanto valor. O que agrega valor quando tu desenha a carinha da pessoa é se tu quer se conectar com o palestrante. Então, por exemplo, se eu quero que o palestrante veja o meu painel, compartilhe o meu painel, tem mais chances dele fazer isso se eu tiver desenhando a cara dele, porque daí ele gosta, né, de se ver desenhado ali. Então, isso é uma maneira de tu se conectar com o palestrante. Mas às vezes o palestrante não é o teu cliente final. Ele tá dentro do mapa de stakeholders ali do teu projeto de facilitação visual.
Então, esteja atento a isso, a quem que você vai agradar e a quem que você vai colocar energia. No nosso caso do Caio Carneiro, quem estava nos contratando era o Caio Carneiro. Então, obviamente que a gente ia desenhar ele, né? E que a gente queria agradar a ele. No outro caso do trabalho da Globo também, era um trabalho específico para mostrar sobre pessoas. Eles queriam detalhar quem era essa pessoa, o que que ela consumia, como é que era a carinha dela, entendeu? Então, era importante da gente botar esses detalhes. Agora, se isso não é solicitado, ou se tu acha que isso não é uma oportunidade, que tu vai acabar gastando o teu tempo nisso de uma maneira desnecessária que não vai agregar valor, não venda isso, sabe? Então, é importante vocês terem esse pensamento, essa estratégia na hora de oferecer esse tipo de serviço para os clientes de vocês, tá? Vamos dar sequência. Então, os principais erros que eu vejo, né? Que as pessoas cometem ao desenhar em desenhar pessoas rápido, tá? Só para ter certeza que vocês entenderam, né? Então é isso de adicionar muitos detalhes. Então não cometa esse erro na hora de desenhar pessoas. Esse é enfim, novamente, o que acaba acontecendo, né? As pessoas elas vão desenhar e aí elas começam a colocar lá o olhinho, aí o jeito que ela vai desenhar o olho, aí ela quer desenhar com uma uma bolinha assim, um negocinho aqui, aí ela quer desenhar o nariz, e o nariz da pessoa é assim, ou é assim. Ai, não gostei do nariz desse jeito. Ai, vou desenhar assim. Ai, vou desenhar. Não, não ficou bom. Ai, talvez assim. Ai, vou desenhar uma sombrinha aqui. Aí a boca é muito grande, é muito pequena. E aí, nananã. E o cabelo vai ser. Como é que eu faço a orelha? Como é que eu faço não sei o quê? E aí, vou colocar o cabelo assim, vou colocar o cabelo assado. Nananã. E aí, tu começa a te perder, começa a desenhar muita coisa e não vai agregar valor no teu desenho final e, enfim, não é isso que importa. Então, fique claro que vocês precisam entender quando vale a pena desenhar detalhes ou não, e o ideal é que menos seja mais, sempre, tá? O segundo erro que eu vejo que as pessoas acabam cometendo na hora de desenhar pessoas é desenhar de um jeito infantil. Isso é bem importante para vocês estarem atentos, tá, gente? Estamos falando sobre desenhos. Desenhos, sim, são conectados com uma temática mais infantil, mais lúdica, mais criativa, mais, né, diferente do que muitas pessoas estão acostumadas. Então, eu acho que é importante, tá? Eu já tive feedback de clientes a respeito disso também, de que, apesar de você, a frase foi essa, apesar de você trabalhar com desenho, o seu desenho não é de criança. E o meu desenho não é nada complexo. Vocês estão vendo aqui, vocês já têm acesso a vários trabalhos que eu já fiz. Pode entrar no site da Céu Azul, pode entrar no meu site pessoal, céuazulfacilitação.site ou luisaediebold.com. Entre lá e você vai ver qual é o meu traço. Não é um traço elaborado, é um traço simples e que não fica infantil. É importante vocês entenderem quem é o cliente de vocês. Alguns clientes vão requerir um traço mais infantil. A gente já trabalhou, por exemplo, para a SEC, que era a Associação de Saúde da Criança, não sei qual é o negócio inteiro, mas é uma ONG que trabalha com saúde mental para crianças e adolescentes. Então eles se comunicam com crianças e adolescentes. E aí o que eles pediram? Um desenho mais focado nisso. Eu nem acho que tenha ficado muito infantil não, tá, gente? Até porque a gente acabou fazendo preto e branco e tudo mais. E, enfim, posso depois mostrar isso em outro trabalho deixa eu mostrar aqui. Pra vocês verem também esse trabalho da ASEC. Não é ALEC. A gente fez um vídeo. Tem ícones também. Fizemos alguns trabalhos para eles.
Esse aqui, então todas as cenas. Vou mostrar o storyboard, então, que aí vai ser mais rápido. Mas é um vídeo, esse storyboard depois acabou virando um vídeo. Carregando. Conceito de saúde. Ó, traço super simples. Como vai a sua saúde? Está ok. Carregando, gente. Vamos analisar esse enquanto os outros carregam. Basicamente, apesar de ser um trabalho para saúde mental de crianças e adolescentes, aqui a gente está usando um traço que é super simples e que passa a mensagem de uma maneira rápida e que não fica infantil, apesar da gente estar trabalhando com desenho. Então, os clientes, eles já deram esse feedback pra gente, né, especificamente sobre o nosso traço, né, sobre o meu traço, de que apesar de ser desenho, não fica uma coisa infantil, e isso é bom, porque quando a gente desenha de um jeito que não é infantil, a gente não afasta as pessoas. Teve também já gente que ficou meio assim, sem entender da onde que tinha vindo o desenho, achado que tinha sido criança que tinha desenhado, da onde que vinha isso e tudo mais. Então, é importante vocês entenderem quem é esse cliente, como é a melhor maneira de atender eles, mas geralmente os desenhos que são muito infantilizados não são bem aceitos pelos clientes. Então, cuidem na hora de desenhar e de ter um traço mais simples. Quanto mais simples o teu traço, menos ele vai ficar infantil, porque geralmente no infantil tu coloca vários detalhes, muitas cores, muitos traços, muitas coisas, muitas informações, e às vezes desenha de um jeito que não tem o traço tão firme, e aí isso faz com que fique muito... Ai, desculpa a moto passando aqui, gente. Deu, passou. E aí isso faz com que o teu traço não fique tão firme, não fique tão passando tanta segurança na hora de desenhar, entendeu? Então isso tudo faz com que pareça infantil. Tem várias outras características. Se vocês quiserem que eu aborde mais esse tema de como fazer com que o teu desenho não fique infantil, e aí, enfim, quais são as técnicas e o que a gente faz e tudo mais, me contem aqui que a gente também pode fazer. Eu posso fazer mais conteúdo sobre isso. Então, são dois erros comuns. Adicionar muitos detalhes, e isso também conecta com a possibilidade de desenhar de um jeito infantil. Eu vou mostrar umas outras coisas aqui ainda, mas enfim, só para deixar claro esses dois erros, tá? E aí, enfim, quais são os tipos que existem, né, de desenhos de pessoa? São esses 4 que eu falei ali no início do vídeo. Então, a estrela, o sino... Deixa eu escrever aqui. Temos a estrela, o sino, a carta e o feijão. Com esses 4 tipos de formas de desenhar pessoas, tu consegue fazer pessoas muito rápido, em menos de 10 segundos. E eu vou te mostrar agora o passo a passo. Então, o clássico boneco estrela. O boneco estrela é a minha paixão. É o que eu basicamente uso, assim, né, pra desenhar. E eu acabei trabalhando desde o início da minha carreira como profissional de facilitação visual com o boneco estrela. E aí, por isso, eu tive o meu estilo, né, muito conectado com esse tipo de pessoa, de personagem, né, de jeito de desenhar. Então, eu não mudo ele, eu só uso o boneco estrela. Eu vou mostrar pra vocês o jeito de desenhar o boneco estrela, mas ele tem vantagens e desvantagens, tá? E aí é bom que vocês conheçam essas desvantagens, porque eu acabei ficando aí amarrada pelo boneco estrela pro resto da minha vida. Não, tô brincando. Mas isso é importante de vocês pensarem na hora de entenderem, né? Como que vocês querem fazer o estilo de vocês e tudo mais. Deixa eu só colocar aqui o relógio, porque eu vou provar na cara de vocês, tá? Que dá pra fazer. Vocês estão vendo a minha tela com relógio? Não dá pra ver com relógio aqui. Tá, bom, tudo bem. Conta aí no vídeo que vocês vão entender que eu tinha colocado um cronômetro aqui do lado, mas na hora de compartilhar não aparece. Não tem problema, né? Deixa eu ver se... Assim também não aparece? Também não. Tá, tudo bem.
Tem um cronômetro que tá aparecendo pra mim, mas não tá aparecendo pra vocês, mas tudo bem. Como é que eu faço o boneco estrela, tá? Tem alguns jeitos. O passo a passo mais simples é: primeiro você faz a cabeça dele, que é um círculo, não precisa ser um círculo perfeito, tá? E aí depois eu faço as mãos, e aí eu posso botar, por exemplo, uma mão pra baixo, uma mão pra cima, e aí depois é que eu faço as pernas e encaixo. E aí até deixo assim, às vezes desse jeito cruzado aqui, a parte das pernas. Por que que eu não faço primeiro as pernas, por exemplo? Porque fica mais difícil de encaixar todo o resto e aí a harmonia não fica tão boa. Então eu não recomendo que vocês façam desse jeito. Eu recomendo que vocês primeiro façam a cabeça, depois um dos braços, o outro braço e aí sim as pernas. É assim que eu desenho o boneco estrela. Vocês podem fazer uma variação em que a cabeça dele esteja flutuando. Fica bonitinho também. Eu não faço tanto assim, mas eu conheço pessoas que fazem e dá pra fazer também. Mesma coisa, tá, gente? Primeiro fazer a cabeça, os braços e depois as pernas, tá? Qual que eu acho que é a desvantagem do boneco estrela? Ele é mais difícil de tu desenhar várias posições e de tu articular coisas com ele, tá? Então, ele é um pouquinho mais complexo do que os próximos que eu vou mostrar pra vocês, porque os próximos têm um jeito diferente de desenhar cada uma das partes. Eles são mais simples do que o boneco estrela, por isso que eu comecei com ele. Eu acabo desenhando muito ele porque eu gosto dele, esteticamente eu acho ele bonito, eu acho ele simpático. Eu já desenho ele desde o início da minha carreira e as pessoas associam bastante o meu estilo de desenho com isso, então eu sigo dessa forma, tá? Mas aqui basicamente um outro erro que vocês não devem cometer, que eu fiz durante um tempo, o boneco estrela, que não funciona tão bem, é tu desenhar tudo junto, quer ver? Deixa eu deletar esse aqui. Se por acaso tu resolver desenhar ele, a cabeça, junto com o resto do corpo, fica um pouco mais complicado também, tá? E aí, às vezes, ele pode ter esse efeito meio cabeção demais. Não tem problema, assim, bizarro, mas assim, às vezes quando tu vai desenhar muito rápido, fica meio, sabe, meio esquisito. Fica meio ETzinho. Eu acho mais fácil tu realmente primeiro desenhar o círculo da cabeça e aí depois desenhar os braços e o restante do corpício dele, tá? Então esse é o jeito que eu desenho o boneco estrela. Boneco sino, tá? É uma segunda opção que eu acho, a mais fácil e bonita da face da Terra. O boneco sino, ele consiste em você fazer só um sinozinho, né, aqui. E aí, eu começo desenhando primeiro o corpo, que é diferente do boneco estrela. Então, primeiro desenho o corpo, depois tu desenha a cabeça, e aí os braços, eles saem entre a cabeça e o corpo, que seria, né, aqui os ombrinhos. Então, olha só como ele é super bacana. Aí tu pode fazer as mãozinhas assim, e aí os pés vêm aqui embaixo. Se tu quiser, dá pra desenhar primeiro a cabeça e depois o restinho do corpo, tá? Não tem tanto também problema em relação a isso. Mas olha como é mais fácil de articular tudo o que ele faz, sabe? Tipo, ele realmente é muito mais fácil de desenhar. Então, se você tá começando, se você tem mais dificuldade, eu sugiro então que você comece com o boneco sino, tá? Então, aqui você pode fazer, por exemplo, ele dançando, aí tu pode fazer as mãozinhas dele assim, redondinha, ou tudo redondinho, uma parte redonda, uma parte só o traço, fazer os mini dedos e tal. E é isso, gente. Menos de 10 segundos tu tá desenhando uma pessoa que representa muita informação. O boneco carta é bem parecido com essa ideia do boneco sino, mas aí é basicamente o corpo que muda, né? Ao invés de tu desenhar ele em sino, tu desenhar o corpo dele como um sino, tu vai desenhar como uma cartinha, como um retângulo, né? Então, é isso, aqui vai estar as pernas e daqui, desse canto, é que sai os braços, os outros membros. Então, se tu quiser, tu pode também
por exemplo, desenhar as pernas mais da ponta aqui, né? Ele fica mais cartinha. Assim, desenhar de outro jeito. Aqui. Então, é isso, não tem mistério também, menos de 10 segundos tu já tá desenhando. O interessante tanto do boneco sino quanto do boneco carta é que se tu não quiser, por exemplo, desenhar os braços, tu não precisa, tá? Se for, é isso, né? Menos é mais, gente. Então, tô aqui e só quero que passe uma informação mais simples. Então, se eu quiser, eu posso desenhar ele só assim. Tá tudo certo. Não preciso botar braço, não. Nossa, muito ousado, né? Mas é isso. Menos é mais. Se a pessoa entender o que é um ser humano, tá tudo bem pra mim. E aí, novamente aqui, não tô colocando cabelo, não tô colocando nada. Se eu quiser, eu posso colocar um cabelo, posso colocar uma outra coisa, não tem problema. Não tem problema não, mas assim, vai colocar mais informação, se a informação vai agregar valor, tudo bem, se não, eu sugiro novamente que não coloque, tá? E o último, então, é o boneco feijão, que também é parecido em termos de estrutura com o resto, mas o corpício dele é um feijãozinho. Olha como ele é simpático também. E aqui estão as mãozinhas e tudo mais dele. Aqui ele ficou meio esquisito, né, nessa parte. Vou tirar. Viu como às vezes é melhor começar realmente com a cabeça, né? Porque a cabeça é que sai primeiro, assim. Então, você pode depois fazer o resto. Aí tu pode fazer as mãozinhas dele redondinhas, ou não, né? Ou só o tracinho, não tem problema. E aí, como a vantagem do boneco feijão é que ele é mais fácil de mostrar pra onde que ele tá apontando, assim, sabe? Porque ele tem essa barriguinha, assim, essa parte. Então, tu pode ver que, por exemplo, esse tá olhando pra aquele ali, né? Então, eles estão meio que, tipo isso, né? Se falando aqui, vamos brincar desse jeito. Então, enfim, dá pra tu posicionar mais. Esses aqui, eles meio que estão sempre de frente, né? Tanto, esse aqui até dá pra com os braços também, mas enfim. Então, tem aqui os 4 jeitos de vocês desenharem pessoas em menos de 10 segundos. Então, é pra ser fácil, é pra ser simples, é pra ser rápido, é para ganhar dinheiro, gente. É isso, é assim que funciona. Eu queria também mostrar umas outras opções de livros aqui com outros estilos de desenho, mas acho que esse vídeo já ficou bem completo. Depois deixa eu parar de compartilhar, na real. E aí vou compartilhar rápido. Tem alguns livros que eu gosto bastante, que vão também ajudar a agregar mais valor aí na tua compreensão de estudo sobre desenho simples e como ganhar dinheiro com isso. Tem esse livro aqui do Dan Romm, que é Reuniões Visuais. E aí quero mostrar pra você só o jeito que o Dan desenha, e ele mostra aqui no livro. Aqui tem o boneco estrela, né? Ele fala aqui pessoa estrela. Ele também desenha de alguns outros jeitos, às vezes assim mais abstrato até. Tá vendo que tem pessoas aqui? Ele só faz aqui, ó. Só um bonequinho, só pra galera entender, e era isso, não precisa muito mais. Aqui a forma está a serviço do conteúdo, não precisa muito mais do que isso. Ele não tem só um jeito de desenhar, tá? Ele tem vários. Então, aqui ele mostra alguns estilos. Tem um que é bem contraditório, que é o... eu falei... Desculpa, gente, aqui é o David Sibet. Tô com o Dan Romm na cabeça. Esse livro aqui é do David Sibet, tá? E o outro que eu vou mostrar agora é o do Dan Romm, que ele fala basicamente sobre como desenhar negócios, né? Então, como que o desenho agrega valor na hora de falar sobre negócios. E o jeito que ele desenha é assim, gente. Ele faz boneco de palito mesmo. Vários jeitos muito simples, assim. Então, e tá aqui, vendendo livro e comunicando. Tudo certo. Tá vendo? É assim que ele desenha. E você pode desenhar assim se você quiser, não está errado. Porque no final das contas a gente está falando sobre o conteúdo e a forma estar a serviço disso. E aí a gente consegue desenhar de um jeito muito rápido. Tem este outro livro que eu gosto bastante, que é o The Doodle Revolution, da Sunny Brown. E aqui vocês também estão vendo
jeitos de desenhar pessoas de uma forma muito simplificada. O Dave Gray é outro também, pessoa bem legal de vocês pesquisarem. Ele também fala bastante sobre como que o pensamento visual, a facilitação visual, os desenhos simples agregam valor e ajudam a gente a se comunicar melhor, a resolver problemas e tudo mais. Então, e a Sunny Brown trabalhou com ele. Aqui tem só mais um exemplo de como que ela desenha pessoas. Aqui o boneco carta, né? Mostrei pra vocês agora há pouco. Então, aqui ela até desenhou, assim, cabelinhos e tudo mais, com narizinho, mas não necessariamente precisa, né? Novamente, a ideia é que vocês desenhem rápido. E mais um muito bom que eu gosto, que é o William Brand. Essa mulher é maravilhosa, ela é uma alemã e ela tem também um jeito, ela usa o boneco sino para desenhar. Aqui, ó. Muito fácil de desenhar, muito simples, menos de 10 segundos, está tudo maravilhoso. Então eu queria só mostrar outros exemplos também, que são além desses que eu, do meu jeito, do meu estilo, para que vocês entendam que isso é real e que tem demanda e que vende e que dá para fazer renda extra com isso e que como é importante vocês saberem desenhar pessoas em menos de 10 segundos para que vocês não fiquem embananados e achem que isso é que vai fazer diferença na vida de vocês na hora de vender os seus desenhos simples e conseguir dinheiro, renda extra. Então, esse foi mais um Faturando com Desenho Simples. Me contem o que vocês acharam, quero muito ouvir também. A ideia desse espaço é eu compartilhar minha experiência com vocês, mas vocês estão sempre convidados a criticar, a dizer o que vocês acham, o que vocês pensam, para que a gente construa juntos essa profissão, né? Para que a gente esteja ali fazendo várias trocas. Então, me contem o que vocês acharam, se isso ajudou vocês de alguma forma, como que ajudou. E se vocês têm mais dúvidas. Então é isso. Beijo, eu sou Luísa Diebold da Céu Azul Facilitação.